Olá, bem-vindo ao canal. Eu me chamo Joseph e nesse vídeo nós vamos resolver os exercícios deixados no último vídeo. Mas antes, vamos relembrar o que nós temos nos vídeos anteriores. No primeiro e segundo vídeos foi abordada a preparação do ambiente para programar utilizando a IDE CodeBlocks. No primeiro vídeo nós configuramos no Windows e no segundo vídeo nós configuramos no Linux. No Linux também apresentei como trabalhar utilizando apenas um editor de texto simples e o terminal, livre de qualquer IDE. No terceiro vídeo apresentei a estrutura básica de um programa, qual é o código mínimo que todo programa deve ter. No vídeo de número 4 falei sobre os tipos básicos de dados. E no último vídeo falei sobre operadores. Deixei também 2 exercícios para você resolver. Nesse vídeo vamos justamente resolver esses exercícios. Então vamos ver quais são esses exercícios. O primeiro exercício pede para escrever um programa que solicita do usuário 2 valores inteiros. Em seguida, armazene a soma desses valores em uma terceira variável. Por fim, mostre na tela o resultado obtido. Esse é um programa bem simples que o próprio enunciado deixa claro quais são as variáveis que nós vamos precisar utilizar e já dá ideia de quais funções nós precisaremos também. Fazendo o levantamento das variáveis, quais são as variáveis de entrada e saída que nós vamos precisar? Bom, o programa diz que nós vamos precisar ler do usuário 2 valores inteiros, então nós vamos precisar de 2 variáveis de entrada. Vamos precisar fazer a soma desses valores e armazenar em uma terceira variável, que será, por exemplo, resultado. Definindo as variáveis de entrada, nós podemos declarar A e B como sendo do tipo de dado inteiro, já que o exercício pede que o tipo de dado seja inteiro. E no caso das variáveis de saída, nós teremos apenas uma. Podemos chamar de soma, podemos chamar de resultado ou qualquer outro nome que esteja ligado com o propósito do programa. Então vamos ver como essas variáveis são declaradas em um programa em C. Eu deixei aberto aqui o diretório que nós estávamos trabalhando no último vídeo, e aí eu vou fazer o seguinte. Esse arquivo contém o esqueleto de um programa em C. Eu vou clicar com o botão direito e selecionar copiar. Em seguida, eu vou clicar com o botão direito no espaço em branco e selecionar colar. No arquivo que foi criado, eu vou clicar com o botão direito novamente e selecionar renomear, e vou escrever exercício 01. .c. Nunca esqueça da extensão do arquivo. Em seguida, eu vou clicar, segurar e arrastar para o CodeBlocks e será aberta uma aba contendo o arquivo que foi criado. Nesse arquivo já contém a inclusão do cabeçalho da biblioteca stdio, nessa linha, utilizando a diretiva include. Em seguida, eu já tenho a função principal e dentro da função principal nós vamos escrever o programa. Para declarar uma variável do tipo inteiro, nós utilizamos a palavra reservada int, que representa um inteiro na linguagem C. Em seguida, especificamos quais serão os identificadores das variáveis. Vou utilizar apenas as variáveis A e B. Eu posso declarar todas elas em uma única linha, separando elas por vírgula. E finalizando com um ponto e vírgula. Existe também a terceira variável que armazenará o resultado. Essa variável poderia ser declarada na mesma linha, ou eu posso declarar na linha abaixo. Essa é a forma de declarar variáveis aqui na linguagem C. Em seguida, precisamos avaliar quais serão as funções necessárias para ser utilizada no programa. Como nós vamos ler dados do usuário, nós precisamos de uma função de entrada de dados. E como nós vamos exibir o resultado na tela, nós precisamos de uma função de saída de dados. No caso, essas funções vão ser scanf para a leitura de dado e printf para a saída de dados. Essas 2 funções estão contidas na biblioteca stdio e as suas definições estão no cabeçalho stdio.h que nós incluímos no programa. Então vamos concluir o programa. Primeiramente eu vou pedir para o usuário digitar os 2 valores. Em seguida vou utilizar a função scanf para a leitura de dado. Não se esqueça de utilizar o operador de endereço para obter o endereço da variável e enviá-lo para a função scanf. Nesse momento, o programa já terá lido os 2 valores que serão utilizados para ser feita a soma. Agora nós vamos utilizar o operador de atribuição para atribuir à variável resultado o valor da soma entre A e B. Por fim, vou exibir o resultado dessa operação. Então perceba que eu coloquei aqui o conjunto de caracteres %d, indicando que nessa posição eu quero colocar um valor inteiro. Em seguida vai ter o símbolo mais. Aqui eu vou ter outro número inteiro igual a um outro número inteiro.
eu quero fazer A mais B é igual a resultado. Então, para isso, no lugar desse conjunto de caracteres, eu vou colocar a variável A nessa posição. Então, A virá para essa posição, B virá para a segunda posição e a terceira variável virá para a terceira posição. Vou compilar. A gente percebe que não ocorreu nenhum problema, só que o arquivo executável não foi gerado. Isso porque eu estou utilizando acento no arquivo. E aí eu lembro que eu pedi para a gente evitar de utilizar essa acentuação, né? Fiz isso daqui para a gente ver que realmente há esse problema aqui usando o CodeBlocks. Então, vou renomear o arquivo e vou tirar o acento da letra I de exercício. Feito isso, eu vou fechar o arquivo, vou clicar em não e vou arrastar esse arquivo que foi renomeado para cá. Agora eu vou compilar. Agora sim, nenhum problema foi gerado e o arquivo exercício 01 executável foi criado. Agora eu vou executar o programa e a gente vai ver o programa pedindo os dois valores de A e B e em seguida mostrando o resultado da operação soma. Valor de A, vou colocar 5, Enter. Valor de B, vou colocar 6. 5 mais 6 dá igual a 11 e é esse resultado que a gente vai ver na linha seguinte. Então, com isso, a gente consegue perceber que o programa realmente está correto, né? Ele está lendo do usuário os dois valores de entrada e está mostrando o resultado na saída. O segundo exercício diz o seguinte: escreva um programa que solicita do usuário 3 valores reais, não são mais inteiros. E agora não são mais 2, são 3. E em seguida, determine a soma dos 3 valores e a respectiva média. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o programa que a gente já criou e vou simplesmente fazer as modificações necessárias para resolver esse problema. Aqui nas variáveis de entrada, em vez do tipo de dado int, eu vou utilizar float. E agora eu tenho um terceiro valor que eu vou chamar de C. Eu tenho A, B e C. E como saída eu vou ter a soma e a média. E aí eu vou tirar aqui o resultado e vou transformar essas variáveis em float. E agora eu vou manter essa linha. Por favor, informe os valores de A, B e C. E aí o que eu vou fazer? Onde tem printf valor de A, eu vou manter. E embaixo, no scanf, eu vou modificar aqui de D para F, indicando que eu quero fazer a leitura de um tipo de dado float, tipo de dado real. Esse valor será armazenado na variável A, que também é do tipo de dado float, tá bom? Então, basta eu fazer essa correção e o programa já estará correto nesse ponto. Na variável B eu vou fazer a mesma coisa, vou substituir o D por F. E em seguida eu vou copiar isso daqui e vou colar, mudando apenas o nome de B para C. Agora sim eu tenho a leitura das 3 variáveis. No lugar de resultado eu vou colocar soma. E agora em vez de A mais B, eu vou colocar A mais B mais C, porque são os 3 valores. E para calcular a média a gente faz média recebe soma dividido por 3. Agora eu vou editar a linha 21 para conter os 3 valores do tipo real. E a soma também do tipo real. E aqui eu vou acrescentar a variável C. E no lugar de resultado eu vou colocar soma. E agora eu vou exibir também a média. Vamos ver se o programa está correto. Compilando, nenhum problema foi gerado e em seguida eu vou executar. Aqui está sendo solicitados 3 valores, né? Primeiramente A, eu vou colocar 5, B eu vou colocar 6 e C eu vou colocar 7. Qual vai ser a soma nesse caso aqui? A soma de 5 mais 6 dá 11, mais 7, 18. E a média é a soma dividido por 3, 18 dividido por 3 vai dar 6, tá bom? Então é justamente isso que a gente tem, ó. A soma desses 3 valores dá 18 e a média dá 6. Perceba que aqui ó, ficou tudo colado, né, o resultado da soma com a média. O que eu vou fazer para corrigir isso? Eu venho aqui, depois desse %f, e acrescento um /n. Feito isso, haverá uma quebra de linha depois da soma e mostrará a média. Eu vou compilar e executar agora o código, clicando nesse botão e a gente vai ver o resultado. 5 mais 6 mais 7, a soma vai dar 18 e a média vai dar 6. Para finalizar, vou deixar um novo exercício. O exercício diz o seguinte: escreva um programa que solicita do usuário 3 valores. Em seguida,
Calcule e imprima na tela as médias aritmética, que é dada por essa expressão que a gente já viu nesse exercício agora há pouco. Ele pede também que seja determinada a média geométrica, que é dada pela raiz enésima do produto das variáveis. Então, se eu tenho 3 variáveis, eu vou calcular a raiz cúbica. Lembre-se que a gente tem a função sqrt. Essa função ela calcula a raiz quadrada, então ela não vai servir para esse caso aqui. Para calcular a raiz cúbica, a gente vai utilizar a função de potência, POW. E para finalizar, a média harmônica, que é dada por essa expressão. 3 dividido pela soma das frações de 1 sobre A, com 1 sobre B, com 1 sobre C. 3 porque são 3 variáveis. Se fossem 4 variáveis, seria 4 dividido pela soma das frações, tá bom? Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu volto com a resolução desse exercício.